Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, onde falaremos sobre operações com números inteiros, adição e subtração. Espero que gostem, entendam. Vamos à aula. Vou virar a câmera, tá bom? Pronto, vamos falar sobre adição e subtração de números inteiros. E aí nós temos dois casos a considerar, quando os sinais são iguais e quando os sinais são diferentes. Então, nós vamos aprender a subtrair, a somar e subtrair aqueles números com sinais. Principalmente quando tem sinal de menos, que atrapalha, né? Que a gente ainda não entende direito. Então, a gente vai fazer essas operações usando umas bolinhas, tá? Para facilitar o entendimento. Como a gente já viu, o número negativo geralmente é usado para representar alguma dívida. Algo assim, uma dívida, uma profundidade, uma temperatura baixa. Já os positivos, para representar um lucro, né? Um valor que você tem, ou altitude, uma temperatura acima de zero. Então a gente vai aprender a somar e subtrair números quando envolve sinais, principalmente sinais negativos. Então vamos considerar, para facilitar o entendimento, por enquanto, positivo como sendo bolinhas azuis e negativo como sendo bolinhas vermelhas. Então vamos lá, logo para os sinais iguais. Depois. Então, quando os sinais são iguais, 2 mais 3. A gente sabe somar 2 mais 3, né? A soma é a primeira operação que a gente aprende. Então, somar positivos é muito simples. 2 mais 3, 5. Mas digamos que a gente não soubesse. Então, eu vou considerar duas bolinhas azuis, tá? Com 3 bolinhas azuis. Vou colocar o sinal de mais, só para ficar mais fácil da gente entender. Mais 3 bolinhas azuis. Então, quando eu faço isso, ó, duas bolinhas azuis com 3 bolinhas azuis, a gente sabe que dá 5 bolinhas azuis, ou seja, 5 positivo. Então, 2 mais 3 é igual a 5. Já sendo negativo, ó, menos 2 com menos 3. Eu tenho duas bolinhas vermelhas com mais 3 bolinhas vermelhas. Então, eu tenho duas bolinhas vermelhas, ó, com 3 bolinhas vermelhas. Isso vai dar 5 bolinhas vermelhas, não é isso? Ou seja, aqui, olha, como o vermelho é negativo, então tem que ter o menos. 5 bolinhas vermelhas, então menos 5. Significa que, ó, menos 2 com menos 3 é menos 5. Outro, menos uma bolinha vermelha com 4 bolinhas vermelhas. Agora, ó, uma bolinha vermelha com 4 bolinhas vermelhas. Isso vai dar 5 bolinhas vermelhas, né? Uma bolinha vermelha com 4 bolinhas vermelhas vai dar 5 bolinhas vermelhas. Ou seja, isso aqui é igual a 5, só que negativo. Então, menos 1 com menos 4 dá menos 5. E aqui, olha, uma bolinha azul com 4 bolinhas azuis. Então, um azul com 4 azuis. Então, isso vai dar 5 bolinhas, só que azuis, ou seja, 5 positivo. E o sinal de positivo a gente não precisa colocar, tá bom? Então, 1 mais 4 é 5, como a gente já sabia. Aí, uma outra forma da gente entender isso, a gente treina muito essa questão das bolinhas, fica mais fácil de entender, mas aí depois, para facilitar, para a gente não estar precisando sempre desenhar bolinhas, é simples de entender olhando para cá. Ó. Quando os sinais são iguais, mais e mais, tá vendo? Isso vai, a gente repete o sinal, mais e soma. Mesma coisa aqui, ó, sinais iguais, ó, menos e menos. Os sinais são iguais, então a gente repete o sinal de menos, ó, e soma. Então, nos sinais iguais a gente sempre vai somar. Então, repete o sinal que está lá e soma. Repete o sinal que está lá e soma. Ó. Repete o mais e soma. Repete o menos e soma. Repete o menos e soma. Tá vendo? 1 mais 4 dá 5. Repete o mais e soma. 1 mais 4, 5. Então, sinais iguais, a gente repete o sinal e soma. E quando os sinais são diferentes, tipo esses, ó. Aqui é menos, aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos, tá vendo? Mais e menos, menos e mais. Quando os sinais são diferentes, vamos usar as bolinhas novamente para facilitar o entendimento e depois a gente aprende a regrinha para poder resolver melhor. Então aqui eu tenho, ó,
duas bolinhas vermelhas, né? 2 negativos, duas bolinhas vermelhas. Então, 1, 2 vermelhas e 3 azuis. Tá vendo? Então, 1, 2, 3 azuis. E a partir de agora, para resolver, como os sinais são diferentes, a gente, para cada bolinha vermelha, a gente vai cortar um azul. Então, ó, uma vermelha corta com azul, uma vermelha corta com azul. Observe que sobrou uma bolinha. Que bolinha é essa? Que cor? Azul. Então, significa que menos 2 mais 3 vai dar 1, exatamente, positivo, ou seja, 1. Tá bom? Então, aqui, menos 2 mais 3 dá 1, só que 1 positivo. Segundo, agora é o contrário, ó, duas bolinhas azuis, então eu vou ter duas azuis e 3 vermelhas, que é 3 negativos. Então, 1, 2, 3 vermelhas. Então, olha, para cada azul eu corto uma vermelha. Sobra uma bolinha. Que cor é essa bolinha? Vermelho. Então, significa que 2 menos 3 vai dar 1, só que 1 vermelho, ou seja, 1 negativo. Então, aqui dá menos 1. Então, 2 menos 3 dá menos 1. Próximo, letra C. Uma bolinha azul, 4 vermelhas. Então, para cada bolinha vermelha, eu corto uma azul. Sobraram quantas bolinhas aí? 3 vermelhas, ou seja, menos 3. Então, 1 menos 4 é a mesma coisa que menos 3. A outra é uma bolinha vermelha agora, uma vermelha, e 4 azuis. Então, para cada vermelha, corta um azul. Sobraram 3 o quê? 3 azuis. Então, menos 1 mais 4 é igual a 3. Certo? Entenderam aí? Então, a outra forma de entender isso é o seguinte, ó, quando os sinais são diferentes, eu olho para o sinal do número maior. Então, o maior aqui, como se ambos fossem positivos, tá? O maior é 3. Então, o sinal dele é mais. Então, quando os sinais são diferentes, eu pego o sinal do maior, que nesse caso aqui é mais, ó, repito no resultado e diminuo o maior menos o menor. 3 menos 2 dá 1. Como, por exemplo, aqui, ó, o 3 é maior, então o sinal dele é menos, é o que fica no resultado, ó, e diminui. 3 menos 2 dá 1. Aqui, ó, o 4 é maior, o sinal dele é menos, é o que fica no resultado, e diminui. 4 menos 1 dá 3. Aqui, ó, 4 é maior, o sinal dele é mais, é o que fica no resultado. Aí faz 4 menos 1, 3. Então, quando os sinais são diferentes, você dá o sinal do maior e diminui. Quando os sinais são iguais, você repete o sinal que está lá e soma. Certo? Então, sinais diferentes, dá o sinal do maior e diminui. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, entendido e até a próxima.